Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor para todos. Estou aqui mais uma vez para fazer um videozinho, né? Mas esse vídeo vai ser falando um pouco da Bíblia, né? Falando sobre a verdade que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós sabemos disso, né? E Deus deixou a Bíblia para nos orientar e para falar conosco, né? Então, eu vou falar um pouco sobre uma coisa que eu fiquei enganada há muito tempo, mesmo sendo evangélica, e eu creio que tem muitas pessoas também que estão sendo enganadas, né? Tipo assim, eles estão falando uma outra história que está na Bíblia e a gente acaba acreditando nisso, né? Então seria a história de Moisés, né? Todo mundo conhece a história de Moisés e tudo. E tem uma parte que está em Êxodos, eu vou ler a parte que está em Êxodos 2, onde fala que o que nós acreditamos, porque os filmes falam sobre essa história, as novelas falam, nos livros também fala, até os pastores eles pregam algo que não está escrito aqui na Bíblia, entende? Então seria quando a mãe de Moisés colocou ele dentro de um cesto, o que a gente acredita é assim. A mãe de Moisés colocou ele dentro de um cesto, soltou ele no rio, esse cesto saiu descendo a rio abaixo, até que ele foi encontrado pela princesa, a filha de Faraó. E mesmo eu lendo, relendo a Bíblia, mesmo eu lendo e relendo a Bíblia, eu acreditei nisso, mas na Bíblia não está escrito sobre isso, entendeu? Você acaba acreditando nisso porque a gente sofre um pouco de lavagem cerebral, né? Então, tipo assim, a gente acredita no que os pastores estão falando, na que as pessoas estão falando, mas às vezes a gente não consegue enxergar o que a Bíblia está falando. Tipo, a Bíblia está falando outra história e a gente não absorve isso. Então a gente passa a acreditar mais no que o pastor está falando do que tudo, né? Então, é, vamos ler então Êxodos 2. Êxodos 2, no capítulo 3, fala, né? Aqui é se referindo à mãe de Moisés. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com betume e piche, e pondo nele um menino, largou no carriçal à beira do rio. Então, tipo, a mãe de Moisés pegou esse cesto, colocou piche, tampou todos os buraquinhos para que a água não entrasse dentro desse cesto e largou no carriçal. Então, vamos ver o que é carriçal na beira do rio. Quando você vai pesquisar aqui sobre carriçal, no dicionário você vê, né, que carriçal, significado, moita de carriços, planta parecida com capim que cresce em lugares úmidos. E aqui tem até a referência que é Êxodo 2:3. Então, essa é a história, né? Então, tipo assim, o que aconteceu? A mãe de Moisés pegou esse cesto, tampou todos os buraquinhos com piche, com betume, para proteger o menino para que a água não entrasse. Ela foi, pegou esse cesto e colocou lá no carriçal, que seria onde tem esses montes de plantas. Ela colocou esse cestinho lá. Ela não colocou no cesto ao rio para descer rio abaixo, né? E quando você segue a história, no versículo 4, fala: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Então, quando a mãe dele colocou ele lá, ela ficou, a irmã, observando o que ia acontecer com o irmãozinho dela, que estava ali dentro daquele cesto, na beira do rio. E no 5 fala: desceu a filha de Faraó para banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela um cesto no carriçal, as donzelas viram um cesto, né, lá no capim, enviou a sua criada e tomou. Interessante, né? Como a Bíblia fala, né? Então, resumindo a história que está escrito aqui na Bíblia, é isso, que a mãe de Moisés pegou o cesto, tampou todos os buraquinhos com piche, com betume, colocou o menino dentro desse cesto, colocou ele lá na beirinha do rio, onde tem um monte de capins, umas plantazinhas que ela cresce num lugar úmido, e aquele cesto ficou paradinho ali na beira do rio, né? Então a história é essa. Mas assim, a gente passa a conhecer a história que
Até os nossos pais nos contam, como eu disse, nos filmes e até os pastores, porque os pastores contam isso, tá? Que ele foi colocado dentro do rio, no cesto e soltado dentro do rio, e ele desceu o rio abaixo. Então, assim, a gente tem que passar mais a acreditar no que está escrito na Bíblia. A gente não tem que acreditar no que muitas vezes o pastor ou os filmes está falando. A gente realmente tem que ler a palavra de Deus com sabedoria, né? Porque como eu mesmo disse, até eu sendo cristã, eu acreditei nessa mentira, que seria esse engano, né? Porque a Bíblia é clara e a Bíblia fala. E mesmo que eu tenha lido uma, duas, três vezes o que está escrito aqui na Bíblia, eu não acreditei na Bíblia. Não é que não acreditei, mas eu peguei, absorvi o que as histórias falam, o que muitos pastores falam na igreja, o que os filmes contam, né? Mas assim, eu não absorvi o que a Bíblia estava contando, porque a gente lê, mas parece que passa assim, direto, e a gente não entende. Porque a nossa mente já está tão cheia, as pessoas já colocaram tantas coisas na nossa mente, que acaba se tornando uma lavagem cerebral, né? E seria isso, gente. Vamos prestar atenção no que está escrito na Bíblia. Essa não é apenas essa verdade que eu descobri que está aqui, né? Mas tem muitas e muitas outras que eu também quero estar passando e alertando para vocês, que são cristãos, que estão sendo enganados, e muitas outras pessoas. Os pastores, eles com tantos estudos, eles estão sendo totalmente errôneo, né? Eles estão contando uma história totalmente que não está escrita na Bíblia. Então, Moisés, ele não desceu o rio abaixo num cesto. Isso é mentira. Se você escuta algum pastor falando isso, tira isso. Não pegue isso para você, porque na Bíblia fala que Moisés foi largado na beira do rio, onde tinha umas plantas. Ele foi colocado ali e a princesa foi, desceu e achou ele naquele cesto. E é isso, gente. Eu desejo para vocês uma paz, que o nosso bom Deus nos dê sabedoria, entendimento para entender a palavra deles, que a gente não venha se contaminar, ou que a gente não venha entender coisas que as pessoas estão falando totalmente ao contrário, né? Então é isso, que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre nos usando, nos dando entendimento, nos dando a sabedoria que vem de Deus, né? E é isso. Uma paz do Senhor para todos e desejo para todos um ótimo dia. Fique na paz e até a próxima, tá bom? Beijo, gente. Tchau.